gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, levando ao coração dos filhos de Deus mais uma porção da palavra, do conhecimento, da fé, do amor, enfim, tentando aproximar a cada um de nós a Deus. E para darmos início então nesta programação, nós teremos uma palavra de oração. Oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos encontramos em Tua santa presença, agradecidos pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por tudo. Damos graças ao Senhor e pedimos a bênção para mais este trabalho, este culto que nós estamos agora realizando e através do qual estamos todos unidos ao redor da palavra. Abençoa os teus filhos, dando a bênção que cada um precisa, e nós pedimos isto no nome santo do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que nós vamos ler está em São João, Evangelho, capítulo 1, e nós leremos o verso 11, começando no verso 11, não é? Enquanto vocês procuram, se desejarem acompanhar, nós lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e também em Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os dias e horários dos cultos estão aqui embaixo na descrição do vídeo, para aqueles que desejarem estarem conosco, então vocês podem ter as informações mais precisas ali, e também tem o WhatsApp para você entrar em contato conosco caso haja uma necessidade, não é? Então, dito isto, vamos para a leitura bíblica. Conforme anunciamos, São João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? Aqui neste último verso que nós lemos, que é o 13, tem alguma coisa que merece
uma consideração aqui, não é? Por exemplo, ele disse, veio para os que era seu, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso estava se referindo a Israel, não é? Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí aqui no verso 3 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então eu pergunto para você, você recebeu ao Senhor Jesus Cristo, não é? Eu recebi, não é? Então cada um responde para si mesmo. Claro, eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu recebi a mensagem do Evangelho na minha vida e assim por diante. E você, essa é a segunda pergunta, não é? E você não nasceu da carne? Né? É claro que sim, você nasceu da carne também, como todos os demais nasceram, não é? Só que no tocante a esse novo nascimento é que é a questão. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, todos nós nascemos do sangue, da vontade do varão, que foram os nossos pais, mas depois, quando nos veio o conhecimento do Evangelho, então nós aceitamos, você aceitou, não é? E aí, então, quando você aceitou, você nasceu de novo. E esse novo nascimento é que não é da vontade do varão, que não é pelo sangue e nem pela carne, não é? Então, agora nós vamos aqui para a mensagem, conforme nós estamos estudando, tem o título, Por que tiveram que ser pastores? Aí você vai observar que houveram alguns durante o curso da história e agora também nos dias atuais, que não têm recebido, que não tem aceitado, não é? Então aqui no parágrafo 84 ele continua assim, o profeta de Deus William Branham continua assim, note, Deus sabia de antemão que eles teriam isso, fariam isso. Isso é o porquê ele teve que levar isso aos pastores. Então ele estava falando dos grandes líderes, dos grandes sábios, não é? Que eles não aceitariam aquilo que Deus estava fazendo por ser uma coisa muito humilde, não é? Então ele disse, como Deus já sabia isso de antemão, então ele levou isso para os humildes, que eram os pastores, e nós não vamos recapitular muito o que já foi dito, que já foi lido, por causa do nosso tempo, não é? Então, ele sabia que eles não o fariam, eles não o receberiam. Agora, vê você por que tiveram que ser pastores? Por que pastores? Os teólogos não o haviam ou haveriam recebido. Por quê? Pastores, de novo, novamente a pergunta, por que pastores, de novo? Viria isso contrário à sua palavra? Não. Eles eram pastores e eles conheciam ovelhas. Esse é um detalhe que precisa ser, ele nunca será, na verdade, super enfatizado, mas tem que ser enfatizado sempre. Por que tiveram que ser pastores? Porque os pastores tinham familiaridade com ovelhas. Agora você vai pensar na aplicação, no sentido espiritual do assunto. Por que pastores? Outra vez, porque o Evangelho veio a pastores, para que pastores pregassem, porque o pastor, no sentido espiritual, ele também tem familiaridade com ovelhas. Se você é uma ovelha de Deus, então Deus te coloca na mão de um pastor, para você ser pastoreado, porque aquele homem chamado por Deus, ele tem familiaridade com ovelhas, ele tem amor, ele sente a dor da ovelha, ele sente o sofrimento da ovelha, ele chora com a ovelha quando ela chora, e assim por diante, não é? Agora, os grandes
clérigos, os grandes teólogos, os grandes líderes, eles são apenas pessoas técnicas naquele assunto, mas eles não têm o coração de pastor, não é? A diferença está aí. Então, eles conheciam ovelhas e era isso o que havia nascido lá na manjedoura, não é? Uma ovelha, um cordeiro. Note, ele era o cordeiro, eles eram os únicos que haveriam aceitado um pastor. Então, porque tem os dois lados, tem o lado do pastor que conhece a ovelha e tem o lado da ovelha que aceita o pastor. Notou isto? Vou repetir aqui, não é? Olha só. Eles eram os únicos que haveriam aceitado um pastor. Então eu já disse isto aqui no decorrer desta mensagem que nós estamos estudando, que tem muita gente, mas muitíssima gente nas igrejas que não são ovelhas, porque não aceitam o conselho do pastor. O pastor é apenas um mero dirigente ali da igreja e ele está ali na frente, então ele é considerado como um líder, não é? Ali, e eles o veem daquela maneira, mas a ovelha vê aquele homem como um pastor, que conhece seus sentimentos, que sabe quando ela está falando verdade e também sabe quando ela está mentindo. E a ovelha conhece seu pastor também, sabe que ele tem um coração de pastor, que ele tem sentimentos de pastor e assim por diante. Então, isso é muito sério. A maioria que vai na igreja não é ovelha, desculpem-me, talvez o exagero, mas essa é a realidade, não é? É a realidade em que nós vivemos. O pastor dá um conselho, não é ouvido pelos crentes, porque são crentes que não são crentes ovelhas. E se não são ovelhas, o que seria, não é? Poderia ser qualquer outro tipo de coisa, pode ser cabrito, pode ser lobo, pode ser qualquer outro tipo de animal, não é? Mas a ovelha não, a ovelha ouve seu pastor. É isso que ele está dizendo aqui. Eles não haveriam aceitado porque não são ovelhas. Um pastor era a única coisa que aceitaria um cordeiro. Eles conhecem como ter cuidado disto. E assim é hoje em dia, quando recebemos a mensagem do Cordeiro. Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo. Agora, quão notável os mais humildes homens incultos, adorando a Emanuel, num estábulo, o mais... tem uma reticência aqui, né? E haviam ali fora pastores naqueles dias, os quais estavam ensinando sua teologia, grande multidão, atraindo por onde quer que seja, por todas as partes da terra. Eles vinham para fazer sacrifícios a Jeová, os quais disse que eram um mau cheiro em suas narinas. E aqui estavam os humildes pastores num estábulo adorando a Emanuel, Deus mesmo feito carne e deitado num estábulo. Veja como nós, com nossos grandes ensinamentos e nossas cabeças levantadas para trás, como se soubéssemos alguma coisa, e Deus passando por alto a coisa inteira. Vê? Bom, aqueles que vinham lá na sinagoga, que vinham lá no sinédrio, não é? Que estavam lá, eles eram pastores, mas é como foi dito antes agora um pouco, né? Eram líderes que estavam ali na frente do povo, liderando o povo.
né? Mas eles não eram pastores, realmente pastores, né? Bom, aí ele diz agora, muitas vezes certos líderes, muito assim, graduado, muito doutores, ou se é que se pode usar uma palavra que acho que nem tem no dicionário, né? Muito doutorizados, não é? Quer dizer, se sentindo muito grande, esses não teriam aceitado ao Cordeiro. Aliás, nem teriam ido lá na manjedoura, né? E agora, como são pastores espirituais, lá eram pastores naturais, né? Aqui são pastores espirituais, a situação é a mesma, né? A mensagem é humilde do mesmo jeito e assim sucessivamente. Então, esses líderes chamados pastores andam com a cabeça muito empinada para trás assim, né? Porque eles têm que ter uma postura para andar e assim por diante, não é? Então Deus passa por cima da cabeça deles, não é? A revelação passa por cima da cabeça de tais pessoas. Bom, vamos aqui, né? Passaria por alto a coisa inteira. Vê, ele faz o que ele prometeu fazer e ele sempre o faz, porém, pense acerca desses pastores tão baixos ali fora, adorando a Emanuel num estábulo. É tão surpreendente, verdadeiramente o é. Então, fora, depois que o haviam adorado e fizeram com que a mensagem que eles haviam estado pregando fosse vindicada, ali estavam eles. Estavam ali louvando a Deus com a mais incrível mensagem que de um anjo. Agora, compare isso com hoje. Simplesmente pare por um minuto e pense: homens ali fora adorando a Deus e louvando a Ele pelo que eles haviam visto, o que haviam ouvido, o que eles conheciam, que era a verdade, com a mensagem que foi incrível à mente intelectual. Era contrária a todo o pensamento eclesiástico e, no entanto, era a verdade. É a verdade, eles creram nela e agora, quão tonta pode ser a sabedoria do homem? Então dizer que um coro de anjos cantaram para eles o primeiro cântico. Pode você imaginar isso? De que um pastor que nem sequer podia assinar seu nome, fedendo como um curral de ovelhas, andando pela rua gritando glória a Deus nas alturas, sabemos que Ele está aqui sobre a terra, aleluia. Porque ele está dizendo isso aqui, a gente faz um quadro, né? Não é possível pensar que esses pastores estavam lá na colina, pastoreando, e os anjos vieram ali e cantaram para eles, né? Aquela miríade de anjos cantou para eles ali, né? Que na cidade de Davi tinha nascido o Messias e cantou glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que o querem bem. Então, você acha que esses pastores desceram da colina e foram para Belém e eles conseguiam ir calados? Sem glória a Deus, moço, lá em Belém nasceu o Messias, é o que todos esperavam durante todo o tempo, durante toda a história, desde o Gênesis. Não era possível que eles fossem calados, sem gritar, sem cantar pelas ruas. Aleluia! Bendito seja Deus. O sacerdote disse: esse homem está fora do seu juízo. Procurem nos livros e vejam se é um membro
de nossa congregação, veja aí no rol de membros, né, se ele faz parte da nossa congregação, não é? Ele certamente nos envergonha com seus ensinamentos sem moral. Faça com que se distanciem de nós. Não seremos envergonhados. Deixa eu ver aqui. Não seremos envergonhados entre as pessoas. Bom, você pode estar envergonhado entre as pessoas e estar glorificando à vista de Deus. Ou escolha você, porque recorde, o gosto eclesiástico do dia não se adapta à palavra de Deus. Não há 969 gostos disso. Agora eu já tinha dito no começo que ele falou isso lá atrás, na década de 60. Agora tem muito mais do que isso, né? Não é só 969, não. Não se adapta gostos disso. É um gosto, uma palavra, um Deus. Isso é tudo. Dizendo que anjos lhe haviam cantado o primeiro cântico a eles. E também dizendo que eles receberam uma mensagem de um anjo lhes apareceu, lhes deu uma mensagem e foram e encontraram que a mensagem era verdadeira e dizendo, e além disso, o anjo nos cantou o primeiro cântico. Aleluia! Deixa eu ver aqui, eu acho que eu posso contar um fato rapidamente, não é? Acontecido no ministério de William Branham, do profeta de Deus William Branham, não é? Um homem cego que pertencia a uma determinada igreja da cidade, uma igreja denominacional, não é? Ele foi a uma reunião do profeta de Deus William Branham. E na hora que o profeta orou por ele, veio o assim diz o Senhor a favor dele. E na boca do profeta foi dito, assim diz o Senhor, tua vista está recuperada. E ele saiu contente, não é? E foi, ele era jornaleiro, não é? E ele foi continuar a vender o seu jornal. Então ele gritava, olha o jornal, olha, e destacava naturalmente a notícia do dia e estava ali gritando, vendendo seu jornal, como de costume todos os dias ele fazia aquilo. Mas lá na reunião do profeta havia sido dito que ele estava curado da sua visão, mas ele continuava cego, não é? Então, são dois casos. Aí, alguém foi lá no pastor, onde ele congregava, e disse, o irmão fulano está lá na esquina, vendendo o jornal, e de vez em quando, o profeta de Deus, um detalhe, o profeta de Deus havia dito para ele, olha, quando você se lembrar da sua cura, você diga assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele estava lá, de repente ele lembrava da oração e da cura, ele dizia, pelas suas pisaduras fui sarado, fomos sarados. E continuava a gritar, jornal, notícia tal e coisa. Aí alguém passou ali, que era membro da sua igreja, e foi lá e contou para o pastor. E disse, olha, o irmão fulano está lá na esquina, assim se portando de uma maneira pouco convencional. E isso pode trazer um certo constrangimento para a nossa igreja. Aí eles o chamaram lá na igreja, não é? E disseram para ele, irmão, você não pode ficar fazendo isso lá onde você está trabalhando, porque isso pode trazer um certo constrangimento para nós, né? Aqui na igreja e tal. E ele disse assim, não, mas é que eu fui lá na oração do homem de Deus e ele orou para mim e disse que eu estou curado, né? Aí o irmão o pastor diz, mas você não está curado, você não está enxergando, não é? Nada ainda. Ele disse assim, irmão, pastor querido, não roube de mim minha única esperança. Eu sou membro dessa igreja há tantos anos e nunca ninguém fez nada por mim. Eu fui lá, esse homem de Deus orou por mim e disse que eu estou curado. Então, não roube essa última esperança que eu tenho.
porque vocês nunca me deram nenhuma esperança. Essa é a única que eu tenho. E aí o irmão passou a enxergar. Amém? Glória a Deus. No barbeiro foi a mesma coisa com o outro também, né? Mas eu não tenho tempo de ficar contando essas coisas. Ou seria bom contar? Eu acho que é bom contar, sim, né? Os irmãos vão criar mais fé em seus corações. Então, no barbeiro foi a mesma coisa. Era um outro cego que estava lá, costumava ir naquele barbeiro todas as vezes, estava ali com o pano aqui, e o barbeiro estava fazendo sua barba, e ele estava dando testemunho da reunião e da sua cura. Aí o barbeiro disse: mas você não está curado. Como é que você pode dizer que está curado? Você está cego, você chegou aqui agora, você não está enxergando, você veio com a sua bengalinha, sentou aqui na cadeira, eu sei que você não está enxergando. Por que você está dizendo isso? Aí quando ele disse: não, mas eu criei e Deus me curou, aí de repente quando ele disse isso, ele olhou no espelho e ele viu sua cara, desculpa a expressão, né? Ele viu seu rosto lá no espelho, aí pronto. Aí ele gritou e saiu, pulou da cadeira e saiu correndo sem bengalinha, não é? E com o pano do barbeiro aqui gritando: estou vendo, estou curado. Aleluia. Deus, Jesus Cristo ainda faz isso, Ele é o mesmo. Agora, às vezes, as religiões formais, as pregações muito formais, muito técnicas, não acreditam nisso. Essa é a verdade. E nós precisamos acreditar que Jesus Cristo faz isso ainda hoje. Jesus cura ainda hoje. Aleluia. Mais um pouquinho, ainda dá para ir mais um pouquinho aqui, né? Pode você imaginar? Eles dizem: essa pobre pessoa, a eles nunca lhes havia passado algo como isso. Entre eles, você sabe, assim, era uma doutrina um pouco estranha para eles, e essa era a razão pela qual eles não podiam encontrá-la nas Escrituras. Não era para que eles a encontrassem. Incrível para os sábios, nunca haviam tido uma experiência assim como essa. Incrível, porém era a verdade. Ele está falando ainda dos pastores, não é? Era a verdade. Pense, os primeiros convertidos e a primeira congregação de Cristo eram pastores, não clérigos, homens de ovelhas, pastores. Por que pastores? Note, ali fora, louvando e glorificando a Deus pelo que eles haviam visto e ouvido. Haviam ouvido a anjos cantando pela primeira vez a um ser humano. Os anjos nunca haviam cantado antes. Então foi por esse, um dos motivos, pelo menos, que eles não podiam acreditar foi esse, que nunca nenhum fato semelhante havia acontecido no mundo, na história. Era a primeira vez que anjos vieram cantar para humanos. Congratular, eu penso que seria uma congratulação angelical e humana. Irmãos humanos, irmãos pastores, o Messias nasceu. Aleluia! Nasceu lá em Belém, o Salvador do mundo. Era a primeira vez que isso tinha acontecido. Talvez por esse motivo é que os estudiosos não podiam aceitar, não é? A um ser humano. E olha, os corpos, como eles pararam. Deixa eu ver se é corpos mesmo, não é? Desculpa, não é corpos, é coros. E olha, a gente fica eufórico, não é? E olhe os coros, como eles pararam e treinaram aquelas vozes. Eles hão de cantar no nascimento do Messias, e tudo aquilo foi passado por alto. Então lá na igreja, nós não cantamos agora nos tempos de Natal assim, aqueles coros bonitos sobre Natal,
Então lá também eles estavam treinando, lá na igreja, o coral estava treinando para cantar o hino quando o Messias nascesse, mas eles não perceberam. O Messias nasceu e estava tão longe deles e tão diferente que eles não conseguiram aceitar, né? Então aquilo foi passado por alto e anjos desceram e cantaram a pastores comuns, não com as vestimentas de clérigos, porém com as vestimentas de pastores. E olhe quem foi o que recebeu a primeira mensagem. É incrível. E onde foi dada? Não nas catedrais, mas no deserto. Aleluia. No deserto, ali fora, no deserto onde o anjo do Senhor veio, não à igreja. No deserto, ele nem sequer era bem-vindo na igreja. Eles pensaram que ele era e pensaram que tinha isto, porém Deus provou que estavam errados. Ele é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Isso é correto. Aleluia. Eu estou parando por aqui e nós vamos ter uma palavra de oração agora, não é? Agradecer a Deus por isto que Ele tem feito por nós e pedir que Ele continue a nos ajudar cada dia e que nós possamos, se for possível, que Ele nos ajude a levar a mais alguém o conhecimento dessas verdades. Esse é o objetivo deste programa. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, através desse meio virtual que o Senhor tem criado, o Senhor tem preparado, para podermos levar mais uma pequena porção da Tua Santa Palavra ao coração daqueles que são predestinados, preordenados para receberem. Ó Pai, eu peço a cura divina para os doentes, eu peço a solução dos problemas para cada um, a bênção nos lares, que o Senhor possa derramar a bênção, a paz nos lares, que não haja tanta discórdia, tanta dissensão nos lares, tanta contenda, Senhor. Eu peço humildemente estas bênçãos no santo nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final da programação de hoje, mas Ele permitindo, nós estaremos de volta com vocês, não é? Aqui através deste meio virtual. E fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo encontro. Amém? Amém.